Fala galera, tudo bem? Estamos em mais um Prevcast e hoje trouxe a galera que tá apoiando o Prevcast nos últimos episódios. Vocês já devem ter percebido que os últimos episódios a gente tá trazendo bastante a Ilumac, falando sobre ela. E hoje eu trouxe a galera da Ilumac pra contar por que eles vieram pro Prevcast, o que é a Ilumac pra vocês entenderem também, um pouco da história, um pouco de como a Ilumac chegou onde tá. Vai ser o episódio da groselha. A gente tá aqui pra rir. A groselha está garantida nesse episódio. Gente, eu tô aqui com o Gabriel Feltrin da Ilumac, com o Alex e com a Giovana, que é do marketing da Ilumac. Juntei todo mundo aqui para eles contarem um pouco de o que é a Ilumac. Igual eu expliquei pra vocês, o que é a Ilumac, os produtos, do que a gente tem que cuidar. Enfim, se apresenta aí, guys. Vamos lá, então. Bom, meu nome é Giovana, como a Rê falou, diretora de marketing da Ilumac. E tenho... Apresenta idade? Não, né? É importante, a gente é novinha. Então tá. Tenho 25 anos. Eu acho que eu vou sobrar nessa 25 anos. E cuido toda da parte de marketing, comunicação e também um pouco da parte de pessoas, gestão ali de pessoas da Ilumac. Meu nome é Gabriel Feltrinho, tenho 28 anos, sou engenheiro eletricista, pós-graduado em administração industrial. Atuo como diretor na parte de produção e manufatura dos produtos, então estou participando lá do controle de qualidade e também na parte financeira. Então, as duas áreas ali eu estou atuando constantemente. É o homem do dinheiro. A gente tem que deixar ele feliz com esse episódio. na mão dele. É ele que a gente tem que deixar feliz nesse episódio. Pessoal, Ilumac, ó, tem copinho. É com ele, exatamente. E o Alex? Bom, chegou minha vez. A idade vai ser legal. Alex. Não vou falar minha idade. 34 anos, tá bom? Sou engenheiro civil também. Engenheiro civil, no caso. Sou pós-graduado em engenharia de segurança contra incêndio. Sou responsável técnico pelo setor comercial ali da Ilumac. E pela parte de treinamentos também. Atuo junto com o Marcos também. E já mistura tudo ali. A gente tá todo mundo junto, trabalhando em prol da empresa. Ai, gente, muito bom ter vocês aqui. Juntar é a galera que Prazer produz conteúdo. Imagino que se o pessoal acompanha o Ilumac nas redes sociais, já viram Giovana, já viram o Alex, já viram o Joe. O Joe. Exatamente. E O Gabriel também já participou. Gabriel da... também. O Gabriel, ele é mais... ele fica mais um pouco reservado. off, assim, mas às vezes ele dá as caras. Low assim. profile, mas às vezes vem. Exato. veio. A gente tem que meio que arrastar, sabe? Obrigado. Tanto o Gabriel como a Giovana também, que agora Sabe ela tá que pra aparecendo mim um aqui pouco foi mais. fácil. Você viu? Ele gostou de falar. A gente vai se acostumando, né? Vai se inteirando mais do assunto. Aí, ó. Mas é um processo. Ninguém nasce pronto, né? A gente vai evoluindo, Tudo desenvolvendo novas habilidades ali. Ai, muito bom. Gente, nesse episódio eu gostaria que a gente conversasse um pouco sobre o que é a Ilumac. A questão dos produtos. Então, a gente deixou aqui, né, vários produtos espalhados pra galera dar uma olhada, pra galera entender o que a gente tá falando. Mas eu queria que vocês explicassem um pouco o que é a Ilumac, por que a Ilumac tá aqui, qual que é a preocupação da Ilumac com o mercado, enfim. Legal. Expliquem um pouco pra gente tudo isso. A Ilumac é uma empresa hoje com 24 para 25 anos de mercado, tá? Então, ela foi Idade da fundada Giovana? ali, bem dizer a mesma idade. Foi em 1998, 97, um aninho. Fundada pelo meu pai, tá? Então, o André, ele atua junto da gente lá na empresa, na parte de projetos. Atuamos hoje com foco específico como indústria, fabricando sistemas de detecção e prevenção contra incêndio e iluminação de emergência. Tá? Então, esse é o nosso foco como indústria. A gente desenvolve, aprimora e fornece para o mercado soluções como esses belos produtos aqui na mesa, que são dispositivos para comando de alarme e sinalização, né, na parte de incêndio. E todo esse trabalho, né, a gente vai falar um pouquinho mais aqui, só que não é só fabricar um produto e colocar ele no mercado, né? Existe uma preocupação, um carinho muito grande da empresa, da direção, em fazer com que esse produto realmente ele tenha a sua função real em campo. Então, assim, entre eu colocar um produto no mercado e ele realmente ajudar a proteger e salvar vidas e patrimônios, tem um intermediário. E não só isso, né? É um produto prático. Sim. Que ajude também a com pessoa... preço competitivo, exatamente. Que ajude a pessoa, o instalador, quem vai instalar o produto, enfim. Então, a gente pensa em todos os pontos, né? A verdade. Desde o desenvolvimento, de ter qualidade, a tecnologia embarcada naquele produto e até a parte prática.
né? De ser prático para o nosso cliente, ser fácil o manuseio, tudo. Ser o produto mais simples possível para que a pessoa consiga, de uma forma prática, exercer o trabalho dela, utilizar o produto no prédio ali, fazer a instalação e atender o cliente dele. E uma coisa legal desse processo todo é esse cuidado que a Ilumac tem em todo o processo. Então, não é uma empresa que, por exemplo, vai vender para vocês o produto de sistemas de detecção, por exemplo, eliminação de emergência, e vai esquecer. Existe um cuidado geral para que o produto que foi vendido, ele efetivamente seja instalado e cumpra a função para a qual ele foi designado. Exato. Então, se foi vendido um sistema de detecção para você, um cuidado que nós temos é acompanhar esse processo para saber se o sistema está operante, está ok, se tem alguma situação de falha por falha de instalação, alguma coisa nesse sentido. Então, a ideia é que, se a gente desenvolver um produto para salvar a vida, lá na ponta ele tem que salvar a vida. Então, a gente acompanha esse processo por completo até a ponta. Hoje a Ilumac tem 24 a 25 anos e ela trabalha exclusivamente com alarme, detecção de incêndio e iluminação. Correto. Isso. Os 3 produtos vocês fabricam? Sim. Tudo. Do zero? Tudo fabricado. Tudo. E esse é um dos pontos mais legais, eu ali na parte da manufatura, na parte da produção, como a gente costuma dizer. Ressalto, né, que um dos diferenciais da Ilumac frente ao mercado é ela ser fabricante raiz. Né? Não é Nutella que a aqui. gente tem lá, que é raiz. A brincadeira aqui é séria. Nós somos fabricantes com uma produção completamente verticalizada. Então, vamos supor, essas peças plásticas que estão aqui nos produtos, elas foram injetadas dentro da empresa. Tá? Eu tenho uma máquina injetora lá, máquinas que injetam, né, as peças plásticas, eu mando fabricar os moldes, os terminaizinhos metálicos que vão dentro do detector, a gente estampa, eu compro as bobinas de aço carbono, eu estampo cada uma delas na prensa, faço rosca, mando fazer o tratamento de níquel para dar uma proteção contra a corrosão. Tenho processos na empresa como de fundição de alumínio. Então eu compro lingotes de alumínio, a gente derrete eles lá, é super, super legal. Nossa, é legal. A apaixonante. gente funde eles em Um vídeo coquilha. na fábrica, por favor. A gente retratou alguns processos no institucional, Institucional. no primeiro, né, que saiu 2, 3 anos atrás. E a gente gravou um novo agora, uma semana atrás, Sim. que vai sair, cara, Que vai sair todos os perto processinhos. do Preview Weekend, viu? É. É especial. Inclusive. Tudo ali, ó, Inclusive, ligado. vai ter novidade ali. A gente vai lançar o novo vídeo institucional da Ilumac lá pra vocês, a versão 2. No Preview Weekend vai ter o lançamento. É, Ai, com gente, é muito exclusividade. chique. Eu ia falar essa informação mais pra frente, mas... Não, então já... Então vamos ter vários processos novos ali retratados para quê? Para o pessoal poder conhecer o que a Ilumac realmente faz, né? E que ela tem domínio e total controle dos processos. Então, cada produto ali, ele é muito carinhosamente pensado, cuidadosamente planejado para atender o mercado e fabricado de uma forma Até primorosa. A parte de chaparia, né? A gente Chaparia, tem eu tenho as a parte máquinas de corte a laser, metálico, né? dobra Encaixe de metálico. chapa, solda, MIG, TIG, por ponto. Cara, tudo a gente tudo, faz lá. tudo. É uma indústria completa. Torno, tampografia, as placas Se eletrônicas. for listar aqui, a gente vai ficar um As, tempão. Nosso Bastante objetivo é processo. as isso. placas eletrônicas eu não terceirizo, eu fabrico lá dentro. Tudo Os fabricado. componentezinhos, Tudo, nas tipo, do insersoras. zero ao- É, Agora exato. tá, pera. Antes da gente falar sobre todos os produtos e blá blá blá. O que é alarme de incêndio? O que é detecção de incêndio? Vamos pensar que talvez uma pessoa aleatória caiu nesse vídeo e ela falou, tá, mas peraí, o que eles estão falando? O que é? Vou A gente deixar o até nosso, deixou aqui em cima. nosso maravilhoso técnico tá até aqui, o perto Alex. de você, Alex, pra você pegar, Tá aqui do mostrar ladinho, né? e explicar pra nós. Vai Não, lá. Legal, ó. Primeiro eu vou falar de forma conceitual e mais simples, o que é um sistema de detecção de alarme de incêndio como um todo, tá? De maneira mais completa, no mercado em si, a galera costuma separar as duas coisas. Porque a própria IT do Corpo de Bombeiro, ou a norma do Corpo de Bombeiro, ela orienta que, em algumas edificações, apenas o alarme, em outras edificações, detecção para complementar o alarme. Mas, na verdade, é tudo um sistema só. E a própria norma vai definir tudo isso como uma coisa só. Então, pensando em sistema de detecção de alarme de incêndio como um todo, o que é de maneira bem conceitual? Um conjunto de equipamentos eletrônicos que tem a função de identificar de maneira precoce o início do incêndio ali e, identificando de maneira precoce, avisar todos os ocupantes daquele empreendimento, daquele estabelecimento, sobre o início do incêndio. Como? Através do alarme, que são através das nossas sirenes, no caso, né? Que se não tivesse sirene, não tinha alarme de incêndio. Sem sirene, não existe alarme nesse sentido. Então, o processo e o que é, basicamente, o sistema de detecção de alarme de incêndio é isso. Conjunto de equipamentos eletrônicos com a função de identificar o fogo, acionar o alarme e para todo mundo, ó, evacuar o empreendimento, evacuar o prédio. Tá. O que é um alarme e o que é uma detecção, tipo, visualmente? Visualmente, legal.
Detectores de fumaça. Começar pela detecção. Então, nós temos esses dois aqui. Deixa eu mostrar para aquela câmera. Ó. Os dois, gente, têm a mesma função, tá? A única diferença entre esses dois dispositivos é o visual. Porque, além de pensar num design legal, moderno, assim, arrojado, a Ilumac também pensa, por exemplo, num teatro, num cinema, onde você vai colocar um detector de fumaça e o teto é preto e todo o ambiente é preto e você não quer aquela mancha branca, por exemplo, no teto. Então, a gente desenvolveu esse detector preto aqui também, que tem exatamente a mesma função, tá? Basicamente, eles detectam o fluido aqui dentro, no caso a fumaça, e enviam esse comando de acionamento para a central, esse comando de acionado, de fogo, no caso, né, para a central. Chegando na central, nós temos as sirenes. Então, a central ela recebe essa informação e manda o comando para as sirenes, para que as sirenes sejam acionadas e aí sim todos fiquem sabendo sobre aquele processo inicial de incêndio. Tá? E além disso, no caso, nós temos os detectores de fumaça, que são os dispositivos automáticos, né, que não precisam, por exemplo, que alguém vá lá e aperte ele para ele poder funcionar. E aí nós temos o acionador manual, né, que antigamente era conhecido por quebra-vidro, só que hoje, após várias melhorias e modernidades no processo, nós temos esse por acionamento manual e pressão. Então, ele é rearmável. Então, quando você pressiona o dispositivo, ele aciona, manda o comando de fogo para a central também, e após isso, a central manda o acionamento para a sirene para poder avisar todos os ocupantes do empreendimento. Então, esse aqui sendo rearmável, por exemplo, a gente tem a chave de rearme aqui, ó. Deixa eu virar para lá, que acho que aquela câmera vai pegar melhor, né? Uhum. É isso aí. Aqui, ó. A gente insere a chave aqui, ó. Opa. E meia voltinha ele está rearmado. Depois disso, reinicia o sistema está plenamente funcional Funciona novamente. normal. Exato. Tá. Eu tenho um detector branco. Por que eu preciso comprar o preto se eu não posso pintar ele? Exatamente, essa pergunta é sensacional. A gente fez até um vídeo esses Fez. dias brincando com relação a isso. Aí Como daí eu peguei um pintar. spray lá e vou pintar um spray. Eu falei, calma, gente, calma que não é assim também. O detector, para ele poder ser acionado, ele precisa ter pequenas aberturas aqui, microfuros aqui no caso, para que a fumaça possa adentrar a câmara óptica, que é um elemento interno do detector, e aqui dentro ele vai ser acionado. Tá? Então, eu preciso que essas aberturas estejam abertas. Se eu usar uma tinta, por exemplo, para poder fazer a pintura, eu posso obstruir isso aqui. E aí aquela área, por exemplo, que está coberta por aquele detector que foi pintado, esquece. Porque ele não vai acionar, porque a fumaça não vai entrar no detector e ele não vai disparar a central. Perfeito. Então, o ideal mesmo é você trabalhar, por exemplo, com um dispositivo desenvolvido daquela cor, daquela forma para isso. Então, sem esqueminha, pessoal. Utilize Exato. o produto Sem. certo para a coisa certa. A Ilumac poderia fazer detectores na cor verde, rosa, Exato, a cor que vocês quiserem. Laranjado, por favor. Também Ah. podemos fazer, Vamos mandar vamos um fazer like. um modelo Vamos fazer especial. especial Vamos pra fazer um modelo ele. especial para Pronto, ele Vou dar ter uma que olhada. instalar. Nem preciso, mas eu vou instalar Para só você pra ter. pôr lá na sua loja, lá no seu escritório. Legal. Tá. Eu vou ir esmiuçando a parte técnica pra Vamos gente lá. deixar bem claro pra quem tá assistindo. Então, eu tenho a caixinha, que antes era um vidro, acho que até ali atrás do Alex Deixa aparece. eu pegar uma aqui, peraí. Tenho... Pra mostrar que é legal mostrar essa evolução. Possivelmente todo mundo já viu Esse que tá na mão do Alex, né? Que Todo é mundo aquele já teve o sonho de Quebra quebrar. vidro. sonho Quebrar. de quebrar. Não adianta falar que não, que eu sei que vocês queriam quebrar esse Não, vidro, e tá? gente, na pré-vídeo a galera vai poder quebrar, né? Vai, claro. Cara, tem Vamos vídeo levar. que vai ser inaugurado lá. Tem André que vai estar lá, porque agora fala pra ele que tá público, então ele não pode negar. Agora já Com era. notícias aí, com novidades. Tem novidades, ainda Com tem o novidades, vidrinho. isso é Tá, importante. volta, Muitas calma. coisas A boas. gente se emocionou. Então, a gente tem o acionador, que antes era esse do vidrinho, né? Que a galera ia e quebrava. Isso. Esse daqui eu tenho na edificação, pra que quando eu vejo um fogo, eu vou lá, bato, aciono manualmente. Exatamente. É, E correto. é essa a diferença básica, é manualmente. Então precisa de que alguém vá lá acionar ele. Ele não vai disparar nada sozinho, não vai acionar nada sozinho. Precisa realmente que alguém vá lá acionar. De maneira geral, a gente pode falar que detector e alarme de incêndio tem a e o acionador manual tem a mesma função, a diferença é que um vai ser automático e o outro alguém vai colocar o dedo? Sim, exatamente isso. Perfeito. Os dois têm exatamente a mesma função. Os dois mandam comandos para a central de alarme. E pra vem poder essa fazer informação. isso. Tá, simplificamos. Aí, essa informação vai para uma central e essa central vai fazer com que tenha o barulho para que todo mundo evacue. Isso, exato. Foi até legal a gente falar da central agora para a gente poder detalhar um pouquinho mais sobre ela. A central em si, a gente costuma brincar que ela é meio que o cérebro e ela é o coração também do sistema. Ela é o cérebro porque é ela que vai comandar todas as coisas. Nada vai acionar sozinho sem a central ordenar ou comandar para que aquilo aconteça.
Então, por exemplo, se você foi lá e apertou um acionador, ela vai mandar o comando para a central e, de acordo com a programação executada na central, ela vai acionar as sirenes para que tudo isso ocorra da melhor maneira possível. Tá? Da mesma forma, o detector. Se o detector automaticamente detectar a fumaça, ele automaticamente vai mandar essa informação para a central e a central, de acordo com a programação, vai acionar as sirenes. Por que eu falo de acordo com a programação, Rê? Porque a central ela pode ser temporizada. O alarme, né, o acionamento das sirenes, ele pode ser retardado, sabe? Pode ser temporizado. Então, por exemplo, eu posso colocar lá que as minhas sirenes só vão acionar depois de 1 minuto do sinal do alarme. Então, quando o acionamento for pressionado, a central já vai começar a indicar imediatamente indicando ali o ponto do acionamento, tudo detalhado, só que a sirene só vai ser acionada depois de 1 minuto. Por que eu faria isso? Porque tem algumas situações, por exemplo, hotéis, que você não pode causar um pânico desnecessário por, sei lá, vamos colocar um motivo fútil. O cliente está fumando dentro do quarto. Entendi. Que é uma coisa shopping, comum de acontecer. Um hospital, áreas de exatamente, criticidade, hospital. né? Isso são ambientes críticos, então tem algumas funções que a própria IT, por exemplo, ou a norma técnica do Corpo de Bombeiro prevê essa situação de no máximo 2 minutos para esse tempo, né, para esse delay de acionamento ali, para esses ambientes mais críticos. E é por isso, então, que a IT, a NPT, enfim, a norma do seu estado, A norma do bombeiro. diz que a central precisa ter vigilância 24 horas e ter um espaço livre. Exatamente isso. Espaço livre para poder ser operada, porque se você começar a obstruir com muita caixa, isso é comum, você sabe muito bem disso. Ou esconder através de um móvel planejado. É feia, né? Vamos pôr aqui, ninguém vai Vou ver. botar um quadro aqui por cima. Por favor, não escondam a central. Ela é importante demais para poder salvar vidas. E até porque ela já tá bonita, né? Não, eu ia falar pra pegar Foi ali, a fase que era feia, agora já tá bonita. Bonitona, Essa é uma essa é característica uma das, nossa, né? né? Um produto muito bem desenvolvido, com qualidade, com designer, né? Então a gente pensa em todos os detalhes do produto para poder, né, ter um ar mais artístico, assim, legal. E é legal trazer isso porque o impasse que a gente tem como responsável técnico é justamente com o pessoal que está fazendo a decoração da edificação, que, pô, é feio, estraga, bababá. Igual o Alex comentou do acionador que é preto. Cara, imagina aqui, tá? No estúdio mesmo que a gente tá com tudo preto. Pensa, do nada, um negócio branco aqui. Destoando. Não, Destoa. Então, é legal saber que vocês pensam nisso do design, porque isso, acho que fica mais, não mais fácil, só que menos desafiador. Você fala, cara, eu sei que é chato colocar, mas olha como esse aqui tá bonito. Olha esse produto como olha é. esse produto, olha o que a gente consegue fazer. Sim, E tudo é design nosso mesmo, né? Tudo. Tipo, a caixa aqui, que a gente desenvolveu, a caixa plástica, é tudo pensado pra ser uma característica que a pessoa vai olhar e falar, isso aqui é Ilumax. Ter o DNA da Ilumax. DNA da Você Ilumax, pode ver que os nossos exatamente. produtos, eles Personalizado. vêm tendo um pouco dessa... alguns, vamos pôr como elementos artísticos, vai. A cor também, o tom, o design, tudo é muito bem pensado. Tudo é intencional, na verdade, para ficar com essa cara de Ilumac mesmo. É. Então a pessoa olha e fala, não, isso aqui é Ilumac. Ela não precisa nem ver a logo, não precisa nem ver o símbolo, nada. Ela vai olhar e sabe vai que falar, é. isso aqui é Ilumac. Tá bom. Agora explica então o que você explicar pra nós da central. Ah, legal. Fiquei ansiosa. A gente já foi para outro caminho. É, eu falei que a gente, né, central é o assim, cérebro, a gente Eu consegue. tinha que ter avisado a galera que pra acompanhar esse episódio, eles iam ter que ter um caderno. Porque assim, a gente começa, daqui a pouco a gente vai, mas a gente volta. Exato, Então, exato. divide o caderno assim em 3 etapas. Conteúdo, groselha e mais groselha. Muito bom. Mas seguinte, ó, com relação à central, que é importante, eu expliquei que falei que ela tinha 2 funções, que a gente, né, compara ela com o corpo humano, então ela é o cérebro e ela é o coração. Ela é o coração porque é ela que vai levar a vida para os dispositivos através do cabeamento, que é um dos pontos muito importantes do sistema. Não adianta você ter o melhor equipamento do mundo se essa distribuição do cabeamento não for feita da maneira correta, tá? Então, é a central que vai coordenar tudo isso. Então, no momento que um dispositivo é acionado, o acionamento da sirene só vai ser liberado, digamos assim, ou coordenado pela central a partir do momento que ela atender toda a programação que foi desenvolvida nela. Então, a programação é o quê? 2 minutos de retardo para acionamento? Ela vai aguardar 2 minutos. Nesses 2 minutos, ela vai ficar bipando, porque ela tem um buzzer interno para poder indicar essas situações de avaria, de falha ou então de fogo mesmo. Então, ela vai ficar bipando com essa indicação específica de fogo. O display vai exibir o ponto que foi acionado, só que só depois desses 2 minutos que a sirene vai ser acionada. Tá? Então, ela que coordena todo o processo. Não existe, isso é importante, gente, não existe sistema de detecção e alarme de incêndio dentro das regulamentações nacionais, da 17240, no caso da NBR 17240, sem uma central, tá? Sistema autônomo não existe.
necessita de uma central para poder coordenar e também Exato. supervisionar todos os dispositivos. Se alguém for lá no quarto do hotel, por exemplo, o cara quer fumar e não quer disparar o alarme. Ele tirar o detector da base, lá na central ela vai indicar que aquele detector foi retirado da base. Então, além da supervisão de fogo, digamos assim, ela também vai supervisionar a comunicação ou falha com os dispositivos. E esse é um ponto muito importante do sistema e também da central. Eu já ouvi e já vi em edificações grandes que eles colocam uma central e uma central repetidora. Como que isso funciona? Pode ter isso realmente? Isso dá para fazer? Pode. Eu vou dar como exemplo a Ilumac. A nossa Pode. empresa é uma empresa grande, então ela meio que começa numa rua e termina na outra, né? Pelo desenho do terreno, assim, ela começa numa rua e termina na outra. A entrada principal da Ilumac, ela é em uma porta, e naquela porta existe a central de alarme de todo o empreendimento. Ali é um ponto. Só que na recepção, que é numa outra portaria, recepção para cliente, ali onde a gente tem, e foi gravado, por exemplo, a nossa websérie O Deu Ruim, ali o nosso ponto Nosso especial, showroom. o nosso Showroom especial. que é sensacional, para quem não conhece, por favor. Estão convidados a conhecer a Ilumac, inclusive. Lá, como é um ponto de atendimento, e lá também é 24 horas ali o atendimento e tal, tem também um painel repetidor ali, para a gente poder ter o controle de tudo isso. Como a expedição, por exemplo, ela encerra as atividades um pouco antes da parte comercial, então se acontecer algum tipo de, sei lá, sinistro depois desse horário, a gente consegue controlar por baixo. E aí no painel repetidor eu consigo ter algumas informações, e além de informações, alguns comandos. Eu consigo visualizar, por exemplo, o dispositivo que foi acionado, todos os detalhes nesse sentido, e também, por exemplo, comandar o sistema. Posso cancelar o alarme, silenciar o buzzer da central, que é o bip, posso cancelar o alarme, posso reiniciar o sistema e, se necessário, também dar o alarme geral para que todo empreendimento seja acionado de uma vez. E quando eu preciso ter uma central repetidora? Quando a sua central não tem acesso livre. Imagina assim, eu vou dar um exemplo mais claro também. Imagina um condomínio que passou de uma portaria presencial para uma portaria remota. A central, geralmente, ela fica dentro da portaria. Perfeito. E aí, essa movimentação de central pode não ser tão benéfica. Pode ser mais custosa do que, por exemplo, colocar um painel repetidor num hall principal onde todo mundo consegue visualizar e operar o sistema. Então, você utiliza um painel repetidor nesse ponto, onde eu tenho um fluxo grande de pessoas e o pessoal vai conseguir visualizar e operar o sistema de uma maneira mais clara. Quando eu tenho vamos pensar, sei lá, 10 torres, sabe esses residencial de condomínio? Sim, sim. Tenho 10 torres, eu posso ter uma principal na portaria e uma repetidora em cada torre? Pode. Essa é uma possibilidade. Vamos supor que você tem a central ali, você tem 10 torres. Pô, você vai ter que ter pelo menos fazer 10 laços. Então imagina 10 cabos saindo da central e passando por uma infra subterrânea para poder ir até cada torre. Entende? Então às vezes compensa você colocar uma central em cada torre no pé e fazer uma interligação com o painel supervisor na portaria. Entende? Legal. Tem várias soluções. A gente Essa é tem- uma outra solução. é um outro que nós painel, temos. não é um são repetidor, vários. e Minha sim um cabeça já tá com supervisor. muitas dúvidas, eu vou ter que começar a anotar. Por favor. Quando você fala laços, Gabi, o que é laços? Um laço é uma separação, né? É um trecho que liga dispositivos. Então, vamos supor, você tem uma central ali que comporta até 500 pontos, 500 diferentes endereços. Você não vai colocar todos os mesmos endereços em um único cabo. Você vai particionar isso. Então, você cria, vamos supor, no nosso modelo de central lá, que é a KI500, você pode utilizar ela com 4 laços, né, no formato padrão, onde você colocaria até 125 dispositivos em cada laço. Então, você vai sair com 4 cabos. Vamos supor que você tem, sei lá, 4 áreas diferentes. Para você não ter que sair com um cabo único da central e passar por todas as 4 partes, ou as 4 torres, né? E voltar, você sai com um cabo da central para cada laço e vai um para cada torre. Sobe até o último ponto lá no mezanino, lá no 20º pavimento e termina ali o laço, entende? Então, cada laço é um trecho de cabeamento que sai da central e interliga múltiplos dispositivos, tá? A gente tem centrais, essa aqui, por exemplo, que é a Brava, é uma central de um único laço, porque ela comporta até no máximo 60 pontos. A gente tem centrais de 80, 125, 250, 500, 1000 pontos. E uma central eu consigo fazer de 1000 pontos, vai com 4, com 8, com 12 laços, até com 16, entende? Então, assim,
tudo depende, o produto depende da aplicação. Que tipo de projeto. edificação, de projeto que você tem um modelo de central adequado. E a Ilumac tem todas essas soluções para você. O marketing, marketing, tá eu tudo certo, né? O marketing fazendo marketing. Mostrando pro que veio. Exato. Quando você fala, Gabriel, a gente vai ter, né, depende do projeto para saber as soluções. Eu, projetista, como eu descubro essas soluções? A Ilumac dá esse suporte? Cara, esse cara aqui, Esse velho. é O Alex. nosso querido. Não, Ó, eu sei, mas pra hoje que eu não você. sei. Vai. Para vocês conseguirem entender, a Ilumac, ela tem um profissional que é um engenheiro formado especialista no setor comercial, dedicado exclusivamente para atender vocês no pré-venda. Nós não somos apenas focados em vender um produto, a gente está focado em vender uma solução, ajudar o cliente a encontrar o produto certo para o sistema certo. Exatamente. Frequentemente, né, chegam projetos ou demandas de orçamentos para a gente no comercial. Aí a gente olha e fala assim, cara, realmente tá certo isso aqui? Tá querendo comprar isso aqui? Aí eu pergunto, fala com o cliente, pergunta como que ele vai ligar isso aqui. Ah, não, que eu vou fazer assim, vou trazer o cabo para cá. Eu falo assim, cara, se você trocar esse modelo de central por essa aqui, se você fazer isso aqui, você vai reduzir volume de cabeamento, você vai economizar tempo de mão de obra e vai reduzir o grau de complexidade do seu sistema, ou seja, vai ser algo mais simples, mais fácil para você fazer, você vai gastar menos e tem menos chances de dar cagada, né? Porque quanto menor o sistema, mais simples, menos chances do pessoal que está lá no final da ponta fazer um erro, ligar algo errado, né? Esquecer de isolar um cabo. Então a gente tem esse cuidado, né, de fazer uma pré-venda adequada, de analisar, ver o que o cliente quer comprar e indicar e recomendar o produto certo, o sistema certo para ele. Entendeu? Exatamente. Temos A gente uma tá vendedora vendedora defendendo a aqui. causa. A gente tá com Uma plateia, vendedora, né? exatamente. Ai, Não, mas isso que o Gá falou é legal. E a sua pergunta também é bem pertinente. Porque é o seguinte, a maioria dos projetos, aqui a gente começa já a diferenciar, digamos, as situações. A maioria dos projetos que a gente vê é o projeto que o Corpo de Bombeiro Legal. aprova. Que é o projeto simples, que a gente chamou o projeto legal. Que é aquele que o bombeiro precisa olhar e verificar. Bom, quais são as soluções aqui de segurança contra incêndio que exige nesse ambiente. Então ele vai olhar e vai ver, nessa sala tem um detector de fumaça, que legal. Aqui tem um acionador, aqui tem uma placa de indicativa, por exemplo, de balizamento para poder indicar a saída. Aqui tem uma iluminação de emergência, aqui tem um hidrante. Então ele vai conseguir identificar esses detalhes. E pronto. Esse é o projeto do Corpo de Bombeiro. Na maioria das vezes é esse o projeto que chega para a gente. Por mais existe uma outra situação e um outro tipo de projeto, que é o projeto executivo. O projeto executivo, ele já vai te dar todos os detalhes daquele sistema. Então, nesse sistema aqui, vai ser um sistema com uma central específica. Ela vai trabalhar, por exemplo, com 2 laços, que foi um exemplo que o Gabriel deu, com 2 laços aqui. No laço 1 vai ter do endereço 1 ao endereço 37, no laço 2 vai ter do 38 até o 60 e tanto, tal, vai estar dividido dessa forma. O laço 1 vai cobrir o térreo, o laço 2 vai cobrir o subsolo. E é tudo muito bem detalhado, indicando o cabeamento, infraestrutura. E esse projeto aqui, por exemplo, é o projeto que seria perfeito para o instalador poder pegar e executar todo o sistema da maneira correta. Quem faz? Engenheiro civil, arquiteto, mas precisa ter um conhecimento específico para isso. Onde encontra esse conhecimento? Nós podemos dar auxílio nisso, se precisar. Por favor, já tem curso marketing. Vamos providenciar, então. Tá. Sim. Então você Pode deixar. viu que eu já estou dando muito trabalho. né? Já tô vendo, Aqui, tô ó. percebendo, tô só anotando aqui, ó. E ainda na sua pergunta, como a maioria dos projetos que vem é o projeto do Corpo de Bombeiro, não tem essa definição. Então, fica difícil, por exemplo, para o profissional, o instalador, às vezes mesmo, definir o que ele vai fazer lá. E aí que entra essa ideia do nosso técnico Pré-venda. pré-venda, de entender essa situação. O cara, lógico, que sou eu, vai entender ali. Ou o Gabriel ajuda Um bastante cara muito também. bom, no caso eu. Eu não queria dizer, tô brincando, gente. Mas, por exemplo, o Gabriel ajuda bastante nesse processo tal, de olhar e entender, qual que é a melhor solução que a gente tem aqui. Só que não é a melhor solução, por exemplo, que vai fazer o cliente gastar mais para poder atender aquela situação. Exato. A gente pensa realmente o contrário. Eu preciso fazer que o sistema seja eficiente, eu preciso fazer com que a segurança do ambiente seja concreta, seja real, só que eu posso ajudar o cara, eu posso fazer ele fazer isso de uma forma mais econômica. Então, eu penso na melhor solução que a Ilumac pode oferecer naquilo, por exemplo, e ajudando também o instalador ou o cliente final a comprar os melhores equipamentos indicados para aquele projeto. Exato, porque assim, como eu falei no começo,
nós somos fabricantes. Então a Ilumac se preocupa em fabricar o produto e disponibilizar ele para o mercado. Para que o produto realmente vá lá na ponta da obra, no final da entrega, ele realmente atue de forma perfeita como foi previsto, existe um intermediário, que é o instalador. Então ele tem que pegar o produto, entender do produto, instalar ele e seguir todos os padrões específicos para o produto realmente funcionar como deve. Nesse meio de campo, o Alex atua no pré-venda dando um suporte. Mas às vezes só o olhar dele ali, alguns toques, né, não é o suficiente. Para isso, a Ilumac tem a área de treinamentos, né? Então, a gente tem um cuidado muito grande com o desenvolvimento da base. Então, a gente foca muito em entregar conteúdo e ensinar as pessoas, os técnicos, clientes, a entenderem melhor o produto. Entender o que os produtos da Ilumac têm condição de entregar, de fazer, que tipo de soluções nós temos. E aí, o treinamento do Next, né? Ele entra muito nessa linha. É porque... Sim, pode falar. O Alex até fala, né? A gente fala ali sobre a questão que a prevenção começa... Não é só comprando o produto de sistema de detecção, alarme de todo o todo, né? Começa a partir da instalação, da manutenção, de como isso vai a longo prazo, né? Na longevidade disso. Na verdade, eu falo que começa aqui na ponta. Exato. No projeto. No projeto. Sim. Exato. Porque se o engenheiro, ele não tem essa noção de que ele precisa fazer um negócio a mais, de que ele precisa entregar um negócio a mais, e fazer justamente isso que é o propósito da Ilumac, eu sei que você quer só um alarme, mas eu não posso te vender só um alarme. Eu preciso te vender uma solução para que isso funcione. Exato. Engenheiro é a mesma coisa. Tipo, você quer um projeto? Tá aqui seu projeto. O que mais? O que mais você quer? E a galera não vê que, não é um projeto que eu tenho que dar. É a solução de como isso vai funcionar. O papel, o projeto não vai apagar fogo. Então, é pensar a longo prazo, isso, né? Como isso pensar, tipo, cara, o seu serviço, ele precisa, não sei, cara, ele precisa ter uma completo. missão. Ele precisa ser completo, exatamente. Precisa, tipo, cumprir o papel que ele tem que cumprir. Então, eu vejo que, assim, começa aqui na ponta com engenheiros. Exato. E é por isso que a gente fala tanto com engenheiros. Cara, tipo, entende a responsabilidade que vocês têm? Tipo, entende como precisa ser bem feito? Então, ter esse cuidado aqui na ponta. Aí vem o instalador com esse cuidado. Aí vem empresas que se preocupam com que o produto na ponta também funcione. Independentemente se a pessoa é leiga ou não, aí a gente tem um casamento perfeito. Exatamente. Todo mundo tá ali por um propósito, sinergia, por um bem comum. Exato. Isso é muito importante no nosso segmento. Conforme você foi falando, eu falei, né, que vocês foram dando várias dúvidas. Você falou, Gabriel, que tem vários treinamentos para clientes, bababá. Como que as pessoas acessam esses treinamentos? Tá. Hoje a gente atua de duas formas. Então, vou separar a partir de treinamentos em duas vertentes. Treinamentos do Next, né, que é o termo que a gente tem lá, que a gente tem onde nós temos uma parceria com o Senai, e lá dentro a gente realiza treinamentos pontuais a cada 2 meses, 3 meses, de 2 dias com a parte teórica e prática. Então esses treinamentos acontecem ali a cada 3 meses com a Giovana, o marketing tem um cronograma deles lá para poder organizar as datas e ver certinho. A gente já fez treinamentos em Bauru frequentemente por questão de facilidade na parte logística, aqui no Brás, em São Paulo, em DF, lá no Senai de Taguatinga, né? Taguatinga. Então, a gente vai nas escolas Senai, nós doamos os painéis, tá? Então, nós fabricamos painéis com produtos, né? O sistema ali convencional e o endereçável, nós doamos esses painéis e aí utilizamos o ambiente para poder disseminar esse conhecimento e compartilhar essa experiência, né? Porque eu digo que o Alex, ele não só compartilha a parte técnica do produto, ele compartilha uma experiência de um profissional que entende do mercado, até a parte do empreendedorismo, né? Ele dá uns macetes de como valorizar o seu trabalho, como ser reconhecido, e eu acho que isso é algo, cara, que hoje no mercado ninguém faz e gratuitamente. A Ilumac não cobra nada por isso. Surgiu disso, entendeu? Entendendo que a gente precisava desenvolver a base, que a gente fala, né, que são os instaladores, quem tá em campo, quem tá ali, porque a gente entende que tem sim uma deficiência disso de informação. Mercado, né? E eles falam isso pra gente, eles trazem isso pra gente. E aí o André sempre bateu nessa tecla de
vocês precisam entender a base. Quem tá lá em campo, quem tá lá no dia a dia da obra, da instalação. E aí, vendo isso, a gente falou, tá, vamos montar um projeto. E o Gabriel, ele participou por muito tempo do Senai, né? Ele foi aluno do Senai, Participei participou da de Olimpíada do Senai, Conhecimento. lá. ganhou medalha de prata, inclusive. Ele tem cara de nerd. Ele é. É uma competição, cara, sensacional. Eu entrei no Senai com 16 anos, fiquei lá até os meus 18 praticamente. E durante esses, 2 para 3 anos eu fiz vários cursos, fiz o curso do CAI. E assim, quando eu saí do Senai, eu era um eletricista formado, né? Fiz o curso de aprendizagem industrial e eu tive contato com a parte de comandos elétricos, de eletrônica. Então eu saí de lá, tudo aquilo que eu ia fazer na minha profissão, eu pensava, quais são as marcas que eu vou usar? Eu trabalhei com Siemens, eu trabalhei com Schneider, eu trabalhei com WEG, eu trabalhei com Finder, vou usar essas marcas. E aí, depois de muitos anos, lá com os meus 25, 20 e poucos anos na empresa, eu falei assim, como é que a gente vai começar hoje a plantar, né, a marca nos profissionais que vão vir daqui a 10, 15, 20 anos? Vamos entrar no Senai. Desenvolver a base. Aconteceu comigo, vamos replicar isso daí. Aí eu comecei a entrar em contato com outras escolas Senai, porque eu tenho um contato muito legal com o pessoal, participei da Olimpíada do Conhecimento na modalidade de eletricidade predial. É um processo de competição, eles escolhem o melhor de cada escola, de cada cidade, em uma modalidade. Vai desde panificação, confeitaria, moda, TI, mecânica, pintura, construção civil, ar-condicionado, Tudo. metalurgia, soldador, tudo. Senai é sensacional. sensacional. Eles escolhem o melhor aluno de cada turma na modalidade e elegem ele como representante da escola, né? Então eu fui da escola do Senai de Bauru em 2013, fiquei 1 ano e meio lá treinando. Eu era treinado diariamente pelos docentes. E aí em 2013 eu fui para competição lá no São Paulo AMB. E aí eu competi contra outros 47 competidores, o melhor de cada cidade do estado de São Paulo. E aí eu peguei 2º lugar, peguei prata, perdi pro rapaz do Brás, né, que era daqui de São Paulo. Por isso que ele vai lá no Brasil. Que tava indo pela segunda Ele é vez. conhecido no Brasil, ele é conhecido lá. É um pardinho. É. Ele tava indo pela 2ª vez, aí a gente foi pro desempate, acabei não passando. Aí ele foi representar o estado de São Paulo no Nacional. Entendeu? Aí é o melhor de cada estado entre si competindo, e aí tem o melhor do Brasil, que vai pro World Skills International. Pro internacional. Que aí tem lá na China, na Rússia, no Canadá, no Cazaquistão, Cada ano, no México. numa sede diferente. E aí, cada 2 anos tem World Skills International Mundial, e a escola de Bauru tem competidores que venceram na modalidade de ouro, né? Em pintura, em mecânica de autos. Então, tem campeões mundiais na escola de Bauru, na escola do Brás também tem. Então, dentro desse processo, né? Eu falei assim, vou entrar no Senai, vou doar os painéis com os meus produtos. Hoje, alguns docentes utilizam os painéis de incêndio no curso de elétrica. Então, vários alunos que estão ali nas escolas já saem conhecendo um pouquinho do que é o alarme e, como referência, quem? A Ilumac. E aí, entendeu? Pode falar. Né? Não, eu só vou complementar essa parte que o pessoal do Senai usa os nossos painéis. Uma outra característica que a gente tem, por exemplo, é que nessas aulas específicas de sistema de detecção de alarme de incêndio que o Senai dá, quem acaba dando essas aulas somos nós mesmos. Somos então, convidados nós vamos lá, convidados por eles, nós vamos lá, então, e aplicamos essas aulas para os alunos. Então, eles têm um conhecimento prático e também teórico ali do processo de funcionamento, do que é um sistema de detecção de alarme de incêndio, de maneira bem completa. Então, e vendo toda essa movimentação, surgiu o projeto do Mac Next, né? Que tem nome, tem toda uma identidade visual própria. Linda, por sinal. A galera deve estar por dentro já, porque os kits que a gente deu era do Next, né? Exatamente. A garrafinha branca. As garrafinhas, a camisa, o caderno. Muito desejado. O pessoal, ficar doido querendo essas garrafinhas, tudo. E aí a gente desenvolveu, então, esse treinamento com esse perfil de ser teórico e prático, ter os dois em um treinamento só, em 2 dias, porque é bastante conteúdo. O pessoal fala que, assim, a gente tem depoimentos, o pessoal fala bastante que é muito rico. Enriquecedor. Exatamente. Tem ouro ali dentro, entendeu? E a gente faz tudo isso de forma gratuita. Tá, onde? Então, a gente tem... Ano passado a gente abriu vagas, né? Viajamos um pouco aí pelo Brasil. Atualmente estamos fazendo lá na nossa cidade. Bauru, exatamente, no Senai de Bauru. E aí, nas nossas redes sociais, a gente divulga as vagas quando abre. Fecha muito rápido, em menos de 24 horas a gente já esgota a sala. Isso é importante falar.
Isso é Quem importante. tiver interessado, gente, no treinamento, Comenta a por cidade favor. aqui embaixo pra ir no MAC pensar em ir. Já Não, comenta ano que vem. também. Ano que vem. E uma faremos outra coisa tour. que é importante, fica atento no Instagram, que a gente libera lá o link para poder fazer inscrição, tá bom? Então, se você não segue, já segue. Deixa eu aproveitar e fazer um marketing aqui. Obrigada. Ah, Se ele você querendo não pegar- segue, Eu Querendo tô pegar seu vendo, lugar. Alex. Eu tô percebendo essa movimentação aqui. Ele já tá perdendo financeiro, tá aqui, ó. Viu? se você não segue, já segue, tá bom? Porque é por lá. E assim, a Giovana foi generosa quando ela falou que acaba em menos de 24 horas. É mais rápido que isso, É muito tá? rápido, é muito rápido. Porque pessoal. a demanda é muito alta, a procura é muito alta por treinamento. Quando o cliente quer um treinamento presencial e ter esse conteúdo de graça, assim, ele sabe onde ele vai ter. Então, é de maneira muito rápida, libera geralmente ali a poucas horas, sei lá, 6, liberou, a gente geralmente libera na hora do almoço, né? Assim, perto do meio-dia. Chega às 6 horas da tarde, já era, já não era. tem E mais. aí, a gente tem esse tipo de treinamento e tem também os treinamentos de agendamento online. ali, Particulares, né, consultoria, Particulares. Gratuito? Gratuito. A gente faz esse tipo O Alex de se Eu organiza sou na lá agenda. de Cascavel, se eu quero tirar uma dúvida, não tô entendendo, eu mando, vocês têm uma agenda pra isso. Conversa com a Temos gente, o uma Alex vai agenda. achar um Exatamente. horário pra você, ou um dia inteiro. Já teve cliente que foi lá na empresa, passou o dia inteiro dia com a inteiro dentro gente. da Pra fazer empresa. Pegamos treinamento. painel, colocamos na mesa os kits, ó, é assim funciona, testa na prática, conteúdo teórico, ou se não tiver condição de ir até nós por vídeo chamada, faz uma Também. call ali, uma reunião, meio período ou o dia inteiro, Uma a consultoria gente online. passa o conteúdo para vocês de forma gratuita. Até mesmo clientes, né, que já são parceiros, a gente já deslocou uma equipe para lá, ficou 2 dias, Sim. fez uma interação ali, um treinamento com os vendedores, para ajudar os vendedores a conseguir Exato. articular melhor o produto, É um outro como é que projeto vai nosso. expor os pontos fortes. Então, a gente também trabalha nessa vertente de ajudar o cliente a capacitar a equipe dele e conseguir trabalhar melhor com o Por isso produto. que a gente fala, né? Ilumac é muito mais que vender um produto. A gente quer realmente expandir conhecimento, compartilhar esse Fortalecer a conhecimento. parceria com o cliente, né, com os fortalecer, instaladores, para poder fazer um trabalho melhor, mais profissional. Então, a gente realmente se preocupa não só em vender o produto, mas em entregar o serviço completo. Tudo aquilo que a gente puder fazer, a gente está comprometido a fazer. Pra frisar bem. Qualquer pessoa Qualquer pessoa. Qualquer pessoa. que tenha uma dúvida, seja engenheiro ou instalador, Sim. Ou uma que pessoa leiga. pegar o celular, clicar no QR Code que tá aqui e ir no WhatsApp, se ela falar, oi, tô com dúvida, me ajuda, Nós ela vamos tem um ajudar. horário. Aham. Gratuito. Sim. Isso se for algo de treinamento. Mas se for de suporte técnico, eu firmo dizer, temos o melhor suporte técnico do Brasil. Do Brasil. Do Brasil. Esse é um Você vai orgulho ligar que ninguém lá, vai tirar da você gente. vai ligar lá, não vai ser robô que vai te atender, Ai, obrigado, não odeio vai ser robô. canal, não. É. Você consegue encontrar lá, tem Atendimento uma equipe de humanizado. técnicos, engenheiros profissionais capacitados para te atender com qualquer dúvida técnica. Às vezes eu tenho algum tipo de problema com o banco, tal, eu vou ligar, fica lá esperando na linha. Horas e horas, você quer falar com alguém, cara, você não consegue. Entendeu? Então, assim, nós nos preocupamos, e isso é algo que a gente vem já trabalhando nos últimos 5 anos, em ter o melhor suporte técnico e assistência técnica do Brasil. Algo realmente profissional. Cara, você pode mandar um WhatsApp lá, fala assim, ó, fulano, tá dando esse BO aqui, manda um vídeo, faz uma videochamada pelo celular mesmo, pelo WhatsApp, os técnicos vão te ajudar. Nosso Em quanto comprometimento... tempo? Cara, no mesmo dia. Mesmo Todos os dia. chamados, Menos de eles... 24 horas, todos, não, meu 24 problema na vai ser hora, se respondido. você vier ir lá no WhatsApp e falar assim, oi, estou com uma dúvida, o atendente, se ele já estiver disponível, ele já vai abrir o seu chamado e já vai começar a te ajudar ali na hora. Que aí é por ordem de atendimento, mas assim, a gente sempre... Todo Dentro dia do fecha. mesmo dia. Todo Tudo dia no mesmo fecha dia a gente retorno. fecha. Você não vai ligar na Ilumac no suporte técnico e vai desligar sem ter um retorno naquele mesmo dia. Pode ser que o problema não seja resolvido naquele dia, mas vai ter um retorno. Ó, precisamos de um tempo, precisamos que você mande o produto para cá, preciso que você faça uma sequência de testes, porque às vezes o cliente ele tá com o BO, só que ele não sabe como que quais são os procedimentos de teste para diagnosticar se é produto ou se é sistema. Então, nossos técnicos eles têm lá alguns checklists já estruturados para ajudar o cliente a fazer os procedimentos e identificar. É cabeamento? É produto? É instalação? É a infra? Entendeu? Então, o suporte técnico também é excepcional. Essa parte do suporte é muito legal isso que o Gabriel falou, porque é o seguinte, a galera acha que o suporte técnico é só falar assim, ó, você vai fazer isso, isso e aquilo, beleza? E já resolveu o seu problema. Só que não. Dependendo da situação da instalação em si, é um suporte que a gente costuma brincar, a gente está até usando isso, inclusive no marketing, a gente pega o cara pela mão e ensina ele a fazer o processo por telefone ou por videochamada. Então, é um atendimento que, por exemplo, pode durar
15 minutos. Se for uma coisa simples, sei lá, uma falha de bateria, a gente faz algumas verificações e já define que é isso. Até horas. Até horas, até mais de um dia, dependendo Períodos. da complexidade, do tamanho do sistema ou da situação que se encontra o local. Quer um exemplo? Às vezes o cara ele liga lá, tô com um problema aqui na central, não tá acionando. Ou na sirene. Senhor, mede a tensão no borne da central para saber se tá sendo tensão. Tensão, que é isso? Tá, você tem um multímetro? Eu tenho um aqui. Beleza, põe tensão contínua. Que isso? Tá vendo aí o Vzinho com o risquinho reto? Tô vendo aí, então coloca aí. Beleza. Tá vendo a ponta vermelha? Coloca no borne V+. Tá vendo a preta? Coloca no V-. Tá dando aí, tá dando 12 aqui. Então beleza, então tem tensão, senhor. Entende? Então, assim, a gente se preocupa em atender da melhor forma possível a pessoa que tem conhecimento, que é um baita de um técnico, ou até aquela pessoa leiga que está começando agora, que está engatinhando ainda. A gente se preocupa em dar o mesmo atendimento sério e ajudar a pessoa a resolver o problema dela. Porque a gente sabe que todo início, todo profissional, enfim, tem um começo. Entendeu? Todo mundo tem começa. Todo mundo é exatamente. igual, entendeu? O André fala, é todo mundo igual. Entendeu? Todo mundo igual, tem que tratar do mesmo jeito que você trata um engenheiro, você vai tratar um instalador ou alguém que está ali iniciando, a gente vai dar o mesmo atendimento. Agora, pra gente encerrar, a pergunta final, que é a primeira que eu tinha deixado quando vocês começaram a falar. Imagino que nesse suporte, muitas coisas deixam de ser da alçada produto, e sim instalação. Sim. Quais são os cuidados que a galera tem que ter com instalação? Eu sei que daria outro podcast, sim, vamos fazer esse outro podcast. Vamos, exatamente. Podemos. Nossa lista Essa já tá pauta grande. É um assunto bem complexo. Mas, pontual, assim, tipo, olha, isso não pode. Exemplo, posso passar fiação de alarme de incêndio com alarme de proteção? É pra mim, então tá bom. Eu vi, né, que ficou muito... Mas é o seguinte, tem vários detalhes e tem vários processos que precisam ser seguidos, por exemplo, nessa situação de instalação de um sistema de alarme de incêndio, tá? Como um todo, de maneira geral. O primeiro ponto que você falou na maioria, ou existem situações que não é questão de produto. Dá pra gente afirmar hoje, com certeza, que mais de, 97% das situações não é questão de produto. E quando geralmente é decorrência de transporte mal feito daqui até lá. Porque lá a gente tem um controle de qualidade bem rigoroso para poder liberar o produto para o cliente final. Tá? Então, é uma das coisas que é um dos nossos marcos. Nada sai sem um teste padrão requisitado pela nossa ISO, por exemplo. Nós temos redundância em testes, tá? Então, todos os produtos são testados duas vezes por Exatamente. duas equipes diferentes, em dois processos diferentes. Todos. Quanto ao seu funcionamento exato. Todos. Então, o que a nível do pessoal que é da parte mais de produção, de engenharia de produção, vê como um desperdício a repetição de processos. Mas lá a gente insiste em, às vezes, ter um custo maior, ter lá 5 pessoas que trabalham na parte de testes primários, mas ter esse custo e garantir com redundância o teste do produto para garantir que ele saia sem defeitos. Então, o nosso percentual de defeito de fabricação, cara, é menos de 1%. Tá? Eu garanto para vocês. E aí tem todo o outro lado, que é manipulação, que é instalação, que é conhecimento técnico do produto. Por exemplo, a nossa central de alarme, o manual dela, não fala só sobre como você utiliza a central, fala sobre como você instala, aonde você instala, a altura, cuidados que a gente tem em garantir com que, cara, se o técnico lê todos os manuais de todos os produtos, é impossível dele fazer alguma coisa errada. É impossível do produto não funcionar. Entendeu? Esse é um cuidado que a gente teve desde o desenvolvimento, que o primeiro desenvolvimento do manual foi feito pelo André, inclusive. Aí depois a gente veio refinando e melhorando. Gente, só para contextualizar, né? Estamos falando bastante de André. André? Não citamos ele. Quem iniciou a Ilumac. É o fundador. No entanto, é o fundador. É tipo... Essa história vocês vão ouvir na sexta-feira que antecede o Dia dos Pais. Então já ativem aí. A gente falou várias vezes, André. Então tá tipo, cara, quem é André? Alguém fala. É essa pessoa? Então, na sexta-feira que antecede o Dia dos Pais, vai um episódio com o André, ele se apresenta, ele conta toda a história da Ilumac. Aí vocês vão saber quem é o famoso André que a gente citou tantas vezes aqui. Gente. Boa. Mas assim, se for pra falar uma questão de instalação, né? Eu acho que a gente pode falar aqui e aí tem os cuidados agora para continuar a resposta. Né? Então, me cita 3 pontos principais. 3 pontos. Primeiro, não existir derivação no cabeamento. O que é derivação no cabeamento? De maneira bem clássica. Quando você rompe um cabo e emenda no meio dele um outro cabo para seguir para um outro ambiente ou para uma outra área.
Um exemplo bem simples, imagina um corredor de um hotel. Você tem um cabo principal passado no meio ali daquele corredor. E a partir daquele cabo você corta o cabo, emenda outros cabos para poder ir para cada quarto, um de cada lado. Isso é emenda e derivação. Dentro de um sistema de segurança, por exemplo, ainda mais um sistema endereçável, onde você tem tráfego de dados, tem comunicação de dados entre central e dispositivo e central, isso não pode acontecer nunca. Tá? Isso é uma falha mortal. Quer dizer que o sistema não vai funcionar? Não. Só quer dizer que está errado mesmo. Em algum momento pode dar falha e num futuro vai dar falha. E a normativa não prevê derivações, tá? É. A topologia do No cabeamento meio do cabo, precisa assim, ser dessa linear. forma. Tá. É. O linear que nós chamamos é quando o cabo sai da central e ele entra e sai dentro de cada dispositivo de maneira sequencial até o término do sistema, tá? Então, esse é um. Segundo, cuidado com as conexões nos dispositivos mesmo. O ideal é você utilizar, aí seguindo todo o padrão normativo da 5410, por exemplo, os terminais adequados para poder fazer as conexões ali em cada detector de fumaça, em cada acionador. Não só decapar o cabo, pegar a ponta de cobre, sabe? Colocar lá e parafusar. E sim colocar um terminalzinho adequado, que é específico para isso, para poder conectar lá e garantir a continuidade elétrica da melhor maneira possível. E o terceiro erro, e mais comum de acontecer, além dessas derivações, que é o top, dos problemas, digamos assim. Dos esqueminha. Dos esqueminha, o top do top dos esqueminhas. O terceiro é você passar rede elétrica junto com o sistema de detecção de alarme de incêndio. A rede elétrica ela vai criar um campo ali em volta do cabo dela, mesmo ali quando trabalha com 110, 220, qualquer outra tensão superior, que pode atrapalhar no protocolo de comunicação, ou seja, na comunicação da central com o dispositivo. E aí vai causar falha e se tiver um incêndio, infelizmente, a central não vai responder corretamente. E isso também é fora de norma, porque a normativa define que a infraestrutura do cabeamento do sistema de segurança contra incêndio, que é o sistema de alarme, precisa ser dedicada. Tá? Então, às vezes, por conta de redução de custo, né? O cara quer gastar menos ali, ou não fazer duas infras, fazer uma infra só, ele vai fazer uma única infra e vai passar tudo junto ali. Mas, cara, tá errado. Se existe uma norma para isso, e a gente tá falando de um sistema de segurança para vidas e patrimônios, cara, vamos fazer a coisa certa. E vamos tem começar. uma coisa ainda que é legal. Além de ser dedicada à infraestrutura, ela tem que ter uma distância mínima de 50 centímetros de qualquer outra tensão. Tá? Quando a gente fala em infraestrutura, o que é infraestrutura? É a tubulação ou os eletrodutos, no caso, que vão causar ou gerar a proteção mecânica para o cabo, para evitar que qualquer batida, por exemplo, no cabo acabe rompendo ele e causar falha no sistema. Basicamente, é aquele caninho, normalmente Sim. vermelho, né? Aquela Canos- tubulação, Uma assim. tubulação que vai estar passando a fiação do alarme de incêndio. Pode ser tubulação metálica, pode ser tubulação de PVC em algumas Sim. exceções, eletrocalha, perfil, leito, canaleta, tudo isso se enquadra como infraestrutura. Aí cada uma tem o seu grau de proteção, seu grau de robustez, né? A questão da espessura da parede também é relevante, Sim, pesado, semipesado. Sim, mas todas elas, não importa o tipo, tem que ser dedicada. Então lá dentro é só cabeamento do sistema de detecção de alarme de incêndio. O Gás citou uma coisa legal, que é a questão da norma, desse processo da norma. Cara, tem uma norma para isso. E uma coisa que eu sempre cito nos treinamentos é, se existe e se tem um item especificado na norma, quer dizer que algum profissional em algum momento se debruçou para poder estudar aquilo. Então, se está lá, tem um porquê de estar lá. Tá? Então, se a norma está falando, por exemplo, para ter uma infraestrutura separada e dedicada, tanto para alarme de incêndio como para rede elétrica, cara, só segue. Tá? Só segue porque já teve um profissional que se debruçou, estudou e entendeu o quê? Se passar junto, vai dar problema. Aproveitando, o pessoal que quiser saber mais, assim, o que fazer e o que não fazer nas instalações, a gente tem uma websérie, que é aí Deu Ruim, né? O I Deu Ruim. E lá a gente conta, a gente mostra 5 casos, 5 principais casos do que não fazer na instalação. São vários episódios são de vários, vários assuntos muito diferentes, legal. com o nosso técnico Com Alex, o Joe, como Joe. personagem que representa ali o instalador, o cara que está Exato, começando. Então, exato. é conhecimento de altíssimo valor, de uma forma meio Leve. Mais leve, né? cômica, Mais né? técnica. Que sem atrai deixar o a técnica. pessoal. Um entretenimento, realmente, né? Sem deixar a E técnica tem de muito lado. conteúdo legal ali. Então, segue a gente no Instagram, né? A Giovana vai poder passar. Tá todo mundo Já no tá, marketing você viu? hoje, né? Nossa, a gente, gente tá acha muito tudo inspirado. todo Mas essa websérie corpo de é uma bem família. legal, porque a gente trouxe o problema que acontece, é muito recorrente, né? São recorrentes. E a solução de como não fazer isso, entendeu? A gente dá vários insights na websérie, nos episódios, que ficou muito legal, porque a gente trouxe de uma forma cômica com o nosso querido Joe, que a gente adora ele, inclusive. Inclusive, eu preciso de um episódio com o Joe.
Tem que trazer ele aqui pra o pessoal poder precisa. conhecer ele. Não, o Joe É, um o pessoal ser precisa humano conhecer. Incrível, Se incrível. você quer É. falar de groselha, o episódio tem que ser com ele. Ele é um colaborador da empresa, então a gente trouxe ele pra fazer essa websérie, né, com a gente. Vendo que ele tem essa pegada cômica de stand-up, quando tem festas da empresa lá, Ele faz rap, ele imita o pessoal. ele imita, faz stand-up. Então a gente trouxe ele, essa figura muito, muito bacana. E trouxe a questão cômica, mas sem perder a parte técnica, a Sim. seriedade, entendeu? Que E o legal quando fala disso. é que a websérie, ela é feita mais voltada para a área de instalação. Uhum. No entanto, o projetista, ele consegue pegar muito insight, muito Sim, conhecimento, muito. muita dica, Muito. muita coisa para tipo, o que tem que cuidar quando vai numa obra pronta, o que tem que cuidar no projeto, o que precisa pensar. Então, realmente, ficou bem legal. Tá onde? No YouTube? No YouTube, no nosso canal, Ilumac canal, né, que tá. É só colocar lá e tá lá. Tem primeiro, já Uma tá série, uma série uma já. serinha. Gente, Exatamente. muito obrigada. Mais uma vez, a gente Obrigada. falhou nos Já 40 acabou. minutos. Ah, a gente pra variar, consegue. né? Mas o pessoal gostou, pô. Passou um Né? pouquinho, passou um pouquinho. Cara, eu quero que vocês comentem aqui embaixo em que cidades a Ilumac tem que fazer esse treinamento do Next. Porque tá só em Bauru, Pode colocar. achei injusto. Não, Bauru, Brás, Não, agora- DF, Taguatinga é. e Mogi. Esse ano está somente em Bauru. Por enquanto. É, enquanto. achei Por enquanto. injusto. Então, vocês viram Por que esse o momento. marketing tá só em Bauru, mas o comercial já falou por enquanto. É, então a gente tem então- uma chance. Então coloquem aqui as cidades que vocês gostariam que o Next fosse, né? Pessoal do Sul, do Nordeste, ó, já tive Não, do Sul, pessoal lá em lá de Cascavel. Fortaleza pedindo já. Agora é o momento do Agora é o pessoal do Sul e do momento Nordeste pra se organizar pra pronunciar, 2024. tá bom? 2024, fazer uma tour do Next. Eu pelo acho que se Brasil. vocês votarem muito e falarem muito, a gente consegue esse ano. Bem conversadinho. Bem conversadinho. Tudo é possível, tudo é possível. Gente, mas é verdade, tá? Comentem aqui se tem alguma cidade, sei lá. Renata, eu consigo juntar 40, 20, 10 pessoas aqui. Olha. Fala pelo Mac vir pra cá. Digitem aqui, a gente vai deixar o QR Code, tá na tela o episódio inteiro. Chamem a Gi, chamem o Alex. Tem no YouTube, tá no Instagram. A gente já falou várias vezes onde vocês vão encontrar eles. Sim. Se você não entendeu, é só você digitar Ilumac no Google, provavelmente vai aparecer várias coisas. Vai. Gente, muito obrigada. Obrigada. Obrigada Prazer é pelo nosso, convite. Prazer é Sempre. nosso Uma pelo honra convite. estar aqui. Foi uma honra estar aqui, de verdade. Foi Verdade. engraçado estar aqui. É Foi muito legal. bom. É muito bom. Show de bola. Gente, esse Obrigada. foi mais um Prevcast.